Bem-vindos à série Memória do Mundo. Meu nome é Mônica Carneiro Alves, eu sou coordenadora de acervo especial da Fundação Biblioteca Nacional. Hoje nós estamos aqui com Ana Lúcia Merege, bibliotecária da seção de manuscritos. Ana, Opa! o que você traz hoje para a gente? Bom, hoje eu vou trazer mais um documento que foi para a lista da Memória do Mundo, que são as Cartas Andradinas. Na verdade, é um conjunto de documentos, né? E as cartas andradinas eram dos irmãos Andrada. Andrada, né? Isso. O José Bonifácio e... Martim Francisco e o Antônio Carlos. Então, é um Sim. conjunto de 69 cartas que eles enviaram para o Antônio de Menezes Drummond. E quem era o Antônio Menezes Drummond? Então, ele é bem menos conhecido, né, mas ele também foi um vulto bastante importante na política brasileira. Ele era cerca assim, uns 30 anos mais novo que o Bonifácio, né, nas memórias dele ele fala que o Bonifácio é como se fosse assim, uma espécie de mentor para ele, que se considerava o melhor amigo dele, e eram correligionários. Né? Então, na mesma época em que o Bonifácio, já mais velho e tal, estava nas questões pouco antes da independência, o Menezes Drummond era correligionário dele, né? Passou também por perseguições políticas, né? Todo aquele trâmite, e ele acabou indo para a França, vivia na França no mesmo período em que o Bonifácio e os irmãos ficaram lá exilados, né? Sim. E aí depois ele mais tarde voltaria para o Brasil, continuaria na política, né? Foi representante do Brasil em outros países, né? Foi ministro e tal. E ele é conhecido por ser a primeira pessoa que usou um passaporte brasileiro, que viajou legal. na qualidade de brasileiro, com passaporte emitido aqui. E qual a importância dessas cartas para até serem nominadas Memória do Mundo? Então, essas cartas, né, eles trocaram no período imediatamente posterior à independência. E o José Bonifácio, que conhecia muito bem, né, a família real, as questões da corte, as questões políticas e também as questões internacionais, ele comentou muito a respeito de todo aquele trâmite, né, de como estavam sendo as negociações, né, a aceitação por parte de outros países, comentou questões políticas que eram aqui do Brasil, por exemplo, ele criticava bastante o fato de haver uma nomeação assim excessiva de títulos de nobreza, né, de condes, de barões. E também o José Bonifácio era uma pessoa muito inteligente, muito culta, e ele tinha um humor assim bastante ácido, ele era bem sarcástico. Então a maneira como ele escreve também, além de mostrar como era assim, a personalidade dele, ela permite esse tipo de humor que ele tinha, ele permite ter uns insights assim sobre as questões políticas da época que são muito interessantes para os historiadores. Um lado crítico, Isso. né, imparcial, né, assim, já dele, né? Ele logicamente ele tinha uma posição, ele tinha uma opinião a respeito daquilo, mas ele tinha também uma visão bastante ampla, né? Ele tinha uma cabeça assim bastante aberta assim para o que estava acontecendo. Era muito observador, muito perspicaz. Porque ele é um dos que participou da própria independência, Sim, né? sim, participou. Agora, o Bonifácio, além de político, ele era formado em ciências, não é? Ele estudou ele era santista, né? Muita gente pensa que ele era português, mas ele nasceu no Brasil, em Santos. E aí, como os membros da classe abastada daquele período, ele foi estudar em Coimbra. Aí ele estudou direito, estudou filosofia, né? E estudou mineralogia. Então, principalmente a ciência, assim, ele na verdade ele dominava muitas ciências, né? Mas ele era mais voltado para essa parte de minas e mineralogia. Então, ele exerceu cargos, né? Em direção das minas, de portuguesas e tudo. Tanto que a gente tem documentos dele que são da coleção Portugal, né? Porque é uma coleção ligada à administração portuguesa. E aí os documentos dele versam sobre os mais diferentes assuntos. A gente tem documentos do Bonifácio em várias coleções, inclusive uma coleção José Bonifácio mesmo, né? Sim, além das cartas andradinas. Além das cartas andradinas, a gente tem muito documento. Aqui, por exemplo, tem um documento que é uma memória dele sobre mineralogia, né, escrita do próprio punho, né? A gente tem várias memórias sobre história, sobre literatura, notas literárias, outras coisas assim, e correspondência. Ali tem uma carta para o desembargador Tomás Antônio Portugal, e que é curioso, né, porque ele está remetendo uns alvarás, assim, 1801. Mas ele faz uma brincadeira, ele manda lembranças para uma pessoa chamada Alexandre, que não deu para identificar quem seria, se era alguém das relações deles ou da família, mas ele fala assim, mande lembranças ao bom, porém rabugento Alexandre. Então ele faz esse tipo de brincadeira. Ele tinha sempre um ele escrevia para o Antônio Drummond, ele falava assim, seu moleque, é o seu moleque Andrada, nhonhozinho Antônio, vem aqui na minha casa, vai me ser comer alguma coisa.
Então ele Mas que faz era esse tipo de 30 anos brincadeira. mais novo, né? É, ele tinha uma forma assim, assim, brincalhona, né, de tratar com o Antônio. Ele faz umas brincadeiras também, assim, olha, mande as contas da encomenda da minha mulher que ela não quer passar por caloteira. Umas coisas assim, né? Ele é bem curioso, assim. Então, além da parte histórica importante, teria esse lado A personalidade do de José humor. Bonifácio fica bem patente, assim, nessas cartas. E eu acho também assim, a ligação do Bonifácio com a Biblioteca Nacional é que um mês depois da independência, ele referendou a nomeação do primeiro bibliotecário da Biblioteca Nacional, né? Tanto que a gente coloca na biblioteca do José Bonifácio em homenagem a essa ação, Não, sim, sem né? dúvida. Sim, é um vulto muito importante mesmo na nossa história, né? Aham. Ana, agora, esse acervo já pode ser consultado pelos leitores, os pesquisadores? Já Pode. estão acessíveis? Uhum. As cartas andradinas, já quando o Antônio Drummond tinha encadernado as cartas, mas quando chegou na BN elas foram restauradas, né, passaram por um processo de restauração, depois elas foram digitalizadas. Então elas Sim, estão separadinhas umas das outras na seção de manuscritos e estão disponíveis na BN Digital para serem vistas lá. Além sim, disso, foram transcritas e publicadas nos Anais, volume 14. sim. Tá? E esses anais também estão digitalizados, então tem-se acesso tanto às cartas quanto à transcrição delas. Ainda mais porque a letra manuscrita, né? É. Então é bom saber que tem outra fonte É, para as ter cartas dos isso. irmãos, principalmente, têm uma legibilidade até um pouco pior, porque a letra era um pouquinho pior que a do Bonifácio. Sim, e além das cartas, outros acervos do Bonifácio já estão na BN Digital? Já. Como, por exemplo, esse livro que você trouxe? Sim, essa memória dele de mineralogia já está disponível, né? E a Sim, gente tem outros documentos disponíveis, infelizmente não todos, né? Porque a sim, gente ainda está trabalhando na digitalização do acervo. tá bom. Então, Ana, muito obrigada De nada. e até a próxima.